A Coreia, ela sempre foi uma nação soberana, porém muito menor do que aquelas outras nações, daquelas outras comunidades de povos que estavam ali circundantes a ela. A Coreia sofreu durante o seu período medieval, tanto com as invasões, por vezes da Mongólia, por vezes dos Manchus dentro da China, antes da tomada da dinastia Qin. E a Coreia sempre soube pendularmente lidar com esta presença estrangeira sem perder aquilo que a tornava única. Essa autossuficiência continua no caminho da fundação do Partido do Trabalho da Coreia e antes ainda na fundação da UDI, a União para Derrotar o Imperialismo. Quando Kim Il-sung funda a UDI, ele ainda era um adolescente, só que ele já era um homem de luta e um homem de lutas, um homem cuja família tinha sido profundamente cingida pelas lutas nacionais que graçavam entre o seu povo e desgraçavam o seu povo. Para tanto, eu trouxe aqui uma passagem, algumas passagens, na verdade, do texto de fundação da UDI, que eu acho que eles nos contam muito sobre o que viria a ser no futuro o Partido do Trabalho da Coreia e por que sobre a bandeira de Kim Il-sung as massas populares se reuniram. Viram naquela ideia a linha correta, a ideia correta, a abraçaram e até hoje a abraçam, aprofundando, agudizando, levando a construção do socialismo coreano com base na ideia Juche aos píncaros que hoje estão sendo alcançados. E eu cito: por conta de sua adoração às grandes potências, os ativistas nacionalistas tentam conquistar a independência com a ajuda de outros países, não através das próprias forças. Os ativistas nacionalistas são desunidos e se lançam em rixas fracionistas. Ora, foi isso que aconteceu quando da tentativa da fundação do Partido Comunista da Coreia em 1905, rapidamente se fracionou, sendo rapidamente extinguido e também não tinha uma linha popular de massas. Em vista da lição histórica da luta anti-japonesa, continua a citação, devemos destruir o imperialismo japonês e conquistar a genuína independência da Coreia por nossos próprios esforços, através de um movimento de massas, não através do esforço de algumas poucas pessoas de alto escalão e se apoiando nas forças de nosso próprio povo, não em forças estrangeiras. Se o forte e corajoso povo coreano, que é orgulhoso de sua longa história e brilhante cultura, lutar com esforços unidos, poderá certamente derrotar os imperialistas japoneses e conquistar a independência da Coreia. Se o encorajarmos a lutar com unidade, devemos munir as amplas massas com ideias patrióticas anti-japonesas e com a ideia progressista do marxismo, para despertá-las para a consciência nacional e classista. Os membros da UDI devem estudar o marxismo profundamente e, em tal base, se unir com uma só mente e vontade. Desde aqui nós temos a tentativa da criação de uma ideologia monolítica, ideologia essa que garantirá a perene, contínua e invencível vitória do Partido do Trabalho da Coreia no futuro. Continua a citação. Por maior que seja o programa que a organização revolucionária defenda, ela não poderá cumprir sua missão enquanto seus membros não se unirem em ideologia e propósito. A formação da UDI é uma declaração de batalha decisiva para destruir o imperialismo japonês e uma confrontação contra o imperialismo a nível mundial. Ou seja, desde os seus primórdios, a luta capitaneada pelo camarada Kim Il-sung se apoiou nas massas em uma linha correta, se pautando pelo marxismo e levando uma batalha não apenas contra o imperialismo japonês, mas sobremaneira contra o imperialismo a nível mundial. Aqui eu quero me permitir falar um pouco de um dos conceitos que são fulcrais para a gente compreender melhor como se dá essa construção revolucionária em longa duração do Partido do Trabalho da Coreia, que é o Iminwichon. Aí eu vou pedir desculpa aos camaradas que falam coreano pela minha má pronúncia.
O Iminwichon significa considerar o povo como o céu. E o presidente Kim Il-sung considerou isso como sua teoria e como seu lema. Ou seja, o princípio da ideia Juche, que defende ter nas próprias massas da revolução os mestres perenes da revolução, e a construção da revolução e a aderência das massas a essas forças era o seu culto político principal. Aqui eu vou trazer um caso, uma história, uma efeméride muito interessante. No início de inverno de 36, e eu estou tirando isso aqui de um texto que tem lá no site da Nova Cultura. A partir do período da luta armada anti-japonesa, o Toyong, né, o Tojong Paki Indin. Tojong é uma posição hierárquica do Shondoísmo, né? O Shondoísmo é uma das religiões coreanas. Visitou o acampamento secreto do Monte Paektu para se encontrar com o general Kim Il-sung. O anfitrião conversou com ele por um longo tempo. Quando chegou a hora de fazer o Songsu Bonjon, que é uma oração em frente a uma tigela de água limpa, ele enviou um contato para buscar a água e a tigela. Muito emocionados com a sua personalidade e com a generosidade do nosso caro general, os religiosos lhe fizeram a pergunta: você adora algo como nós adoramos Hanumin? O quê? E essa resposta do general Kim Il-sung é importantíssima para que a gente entenda o que é o Iminwichon. Cito: claro, eu também venero algo, como se fosse Deus. E esse algo é o povo. Eu aprecio isso como se fosse o céu, e o venero como um Deus. Meu Deus não é outro senão o povo. Não existem seres no mundo que sejam tão inteligentes e poderosos quanto as massas populares. Portanto, tenho como credo de toda a minha vida considerar o povo como o céu. Isso é o Iminwichon. É exatamente por isso que o Partido do Trabalho da Coreia se torna este partido mãe. Esse partido que é uno com as massas. Esse partido indivisível ao serviço das massas, para as massas e com as massas. Bem, ao construir a transição da Coreia, muitas dúvidas surgiram. Há pouco tempo atrás, o nosso grande camarada Gabriel Martins traduziu um texto muito interessante. Deste texto do camarada Gabriel Martins, eu estou tirando aqui uma citação do Kim Il-sung, falando sobre a dependência do servilismo às grandes potências como uma maneira terrível de dogmatizar, de acabar com uma revolução. E aqui, mais uma vez, nós temos um exemplo claro de como a ideia Juche vem conduzindo as massas populares no seu caminho correto. Cito: de nenhuma maneira devemos solucionar dogmaticamente esses problemas, os problemas da transição ao socialismo, apegando-nos às teses clássicas. Nem tampouco devemos interpretá-lo de modo alheio, deixando-os cativados pela ideia de servilismo às grandes potências. No entanto, tanto as notas de opinião de muitos sábios, como os artigos de alguns camaradas que eu tive a oportunidade de ler, se desprende que quase todos os companheiros tratam de interpretar de maneira dogmática as teses clássicas ou explicá-las da mesma forma como pensam as pessoas de outros países, deslizando-se a tendência de servilismo às grandes potências, pela qual finalmente planteiam os problemas em um sentido radicalmente distinto ao que pensa nosso partido. Fazendo isso, jamais se poderá estudá-los nem resolvê-los corretamente. Somente quando se coloca em claro os problemas com sua própria cabeça, livre do servilismo às grandes potências e do dogmatismo, se poderá chegar às conclusões justas. Kim Il-sung disse isso em 1967. Ora, todos nós aqui sabemos muito bem quantas vezes, depois de 1967, precisamente
saber não ser servil às grandes potências.